Olá galera do segundo ano, venho através desta aula fazer a nossa revisão de física para a prova de vocês, a nossa 12ª aula. Desde já eu quero que vocês ao final desse vídeo, nos comentários do vídeo, coloque seu nome, certo? Para que eu possa registrar como a sua participação desta aula, certo? Então, a nossa revisão aqui ela vai contemplar a parte de calometria, né? E vocês já viram em aulas passadas, né? Em postagem através do Google Classroom ou WhatsApp, certo? Então, assim, pessoal, eu coloquei alguns tópicos aqui, mas o nosso intuito aqui é resolver algumas questões para que vocês possam pegar subsídio para a prova de vocês, certo? Só comentando a parte da calometria, né? O que vocês têm que ter noção, por exemplo, uma coisa muito importante é a diferença, né, entre temperatura, entre a parte da temperatura e calor, certo? Então, a parte de temperatura e calor são duas coisas totalmente diferentes, né? A temperatura ela relaciona o que? O nível de agitação, né, das partículas, né? Já o calor é a energia térmica em trânsito entre dois corpos, certo? Então são duas coisas distintas, né? Temperatura e calor, certo? São duas coisas distintas. E na verdade, o que é a energia térmica, né? A energia térmica a gente sabe que é o somatório das partículas de um corpo, que depende da temperatura, certo? E o número delas, certo? Então são duas coisas que vocês precisam ter noção, né? Que é a temperatura e o calor. Lembrando que a unidade do calor é dada em joule, né? Aí por questões históricas, né? Esse joule, né? Ou seja, é também dado em caloria, que é bastante utilizado nos exercícios, beleza? A caloria. Lembrando também que tem um submúltiplo dessa caloria, que é o quilocaloria. Ou seja, 1 quilocaloria equivale ao que? A 1000 calorias, certo? Só são indagações para a gente iniciar nossas questões aqui de revisão, certo? Outra coisa que vocês viram também foi o calor sensível, né? A quantidade de calor de um corpo sem mudança de fase, ou seja, calcular a quantidade de calor de um corpo sem que ele mude de fase, né? Que é o calor sensível, certo? Que é essa expressão aqui que vocês viram. Ou seja, para calcular o calor específico, né? A quantidade de calor de um corpo sem mudar a sua fase, certo? Outra coisa que a gente viu também foi a capacidade térmica, né? A capacidade térmica de um corpo, ou seja, de absorver calor, né? Como é que a gente calcula? Então, primeiramente, o calor específico, né? Ou seja, cada corpo, cada substância tem seu calor específico. Então, C vai ser igual à quantidade de calor sobre quem? Sobre a massa vezes ΔT, né? Desculpa, delta θ, né? A variação da temperatura, certo? Isso aqui eu calculo o calor específico, né? É a expressão do calor sensível, né? Lembrando que eu posso transformar isso aqui, se eu fosse multiplicar em proporção, ia ficar Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, que é o ΔT, beleza? Só simplificando aqui para vocês. E aqui eu também tenho a capacidade térmica, que é o Czão, certo? O Czão grande é igual a quantidade de calor, que é o Q, sobre a variação da temperatura, que é o ΔT, né? Vamos aqui a nossa primeira questãozinha, né? Lembrando que essas questões que vocês estão vendo agora, as questões das provas vão ser semelhantes a estas questões, certo? Vamos aqui a nossa primeira questãozinha aqui. A massa de 1 kg de água, ao sofrer uma elevação de temperatura
de 5 graus Celsius para 95 graus Celsius absorve o calor de aproximadamente dado, né? Ou seja, ou seja, o calor específico da água. Nesse caso aqui está 1 kcal por grama por quilograma, né, graus Celsius. Né? Lembrando que o calor específico geralmente ele vem o que? Em caloria, né? Nesse caso vem em grama e graus Celsius. Aqui ele vem em quilocaloria e quilograma, certo? Mas, né, como a minha massa aqui está em quilograma, não vai afetar em nada, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a expressão do calor sensível. Então, vai ficar Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas substituir. A massa eu tenho, que é 1 kg, né? A variação da temperatura, que é o ΔT, eu posso encontrar tranquilamente, ou seja, é a temperatura final menos a inicial, ou seja, 95 menos 5, que vai dar justamente 90. Então, substituindo aqui, Q vai ser igual, né, a massa é 1, calor específico também é 1, a variação da temperatura é 90. Multiplicando isso aqui, ou seja, eu vou encontrar o quê? Q é igual a 90 kcal. Né? Se, nesse caso, se eu quisesse transformar em caloria, bastaria eu multiplicar por quanto? Por 1000, né? Porque o quilocal tem 1000 calorias, certo? Então, no caso, ia dar 90.000 calorias, né? Mas não é o caso. Então, a alternativa correta é o item B. Beleza? Vamos aqui outra questãozinha aqui. Cedem-se 684 cal, né, de caloria, a 200 gramas de ferro que estão a uma temperatura de 10 graus Celsius, certo? Sabendo que o calor específico do ferro vale isso aqui, ó, 0,114 cal por grama grau Celsius. Aqui ele está o que? Em grama grau Celsius, certo? Não está em quilocal, beleza? Concluímos que a temperatura final do ferro será, né? Então, nesse caso aqui dessa questão, ele já deu a quantidade de calor, né? Já deu a massa, beleza? Deu o calor específico. Só que agora ele quer saber quem é a temperatura final, né, desse corpo, né? Que no caso aqui é na parte da variação da temperatura. Então, o que eu vou fazer aqui? Apenas substituir. Quem é a quantidade de calor? 684 é igual. Quem é a massa? 200 gramas. Quem é o calor específico? É esse camarada aqui, 0,114. Vezes, lembrando que isto daqui é a variação da temperatura, ou seja, a temperatura final, que é o θF, menos a inicial. Que é a inicial? Era 10, ou seja, menos 10. Beleza? Aí foi o que ele fez aqui. Ele multiplicou esse 200 vezes 0,114, deu um valor e depois multiplicou para cada membro que tem aqui. Certo? Pegou esse valor e multiplicou para cada membro que tem aqui. Para esse vai dar um valor vezes θF, aí depois multiplicou com 10. Aí resolveu a equação do primeiro grau, que teve como resultado 40 graus Celsius. Alternativa D. Beleza? Outra coisa importante, né, que vai ter lá na prova de vocês, vai ter algumas questões teóricas. Fica até melhor para vocês responder a prova, né? Uma dessas questões teóricas vai ser o tratamento da seguinte maneira. Vamos lá. Terceira questão aqui. Relativamente aos conceitos de calor, energia térmica, temperatura, assinale verdadeira ou falsa em cada afirmativa que se segue. A primeira afirmativa fala o seguinte: se um líquido A estiver a uma temperatura superior à de um líquido B,
então ele possui maior energia térmica. Isso é verdade ou é falso? Nesse caso é falso. Nesse caso, a energia térmica de um corpo não é função apenas da temperatura, mas também da massa. Assim, sem se conhecer as massas de um corpo, não se pode afirmar o que a temperatura maior possui maior energia térmica, nesse caso, né? Então, esse aqui é um item incorreto, um item falso. A segunda fala o seguinte, segunda afirmação: se um corpo sólido a temperatura de 120 graus Celsius for colocado no interior de um líquido a temperatura de 20 graus Celsius, então os corpos sólidos cederá calor então o corpo sólido cederá calor e o corpo líquido receberá calor. Isso é uma verdade? Sim, isso é uma verdade, né? O corpo se transforma espontaneamente, né? O calor, na verdade, o calor desse corpo se transfere espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio. Né? Isso aqui é uma verdade. Outra afirmação, afirmação 3. O calor é a fonte de energia que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então, isso aqui é pura verdade. Né? Para que eu tenha calor, ou seja, a energia em trânsito, em movimento, a energia térmica, né, em movimento, espontâneo. A quarta afirmação: temperatura e calor são a mesma grandeza física. Isso é uma verdade, isso é falso. Né? Isso é o que? É uma inverdade, ou seja, é falso. Né? Na verdade, a temperatura está associada à energia térmica de um corpo, e o calor é a energia térmica que se transforma em dois ou mais corpos quando há entre eles diferentes temperaturas. Então, nesse caso aqui é incorreta, falso. Nesse caso aqui, ou seja, ele quer que você marque o que? Do que se diz anterior são corretas, nesse caso é o item B. Beleza? Outra parte que vocês vão ver na prova de vocês são a troca de calor, certo? Nesse caso aqui, o que é a troca de calor, na verdade, né? Ou seja, quando eu tenho mais de dois sistemas, né? Ou seja, corpos em um sistema termicamente isolado, né? Aí o que vai acontecer? Eu vou somar as trocas de calor entre esses corpos. Isso tudo tem que dar igual a quem? A zero, certo? Por exemplo, eu tenho uma situaçãozinha, problema aqui, a questão 4. Num recipiente termicamente isolado e com capacidade térmica desprezível, mistura 200 gramas de água a 10 graus Celsius com um bloco de ferro de 500 gramas a 140 graus Celsius. Qual a temperatura final de equilíbrio térmico desses corpos? Aí dá, né? Então, o calor específico da água, que é 1, e o calor específico do ferro, que é 0,12. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar Q, ou seja, a quantidade de calor do ferro, mais a quantidade de calor da água, né? O corpo que vai, ou seja, quem tem maior temperatura, né? O que tem a maior temperatura é o ferro, no caso ele vai ceder calor, né? E a água vai receber calor. Mas isso aqui não importa muito não, vocês vão chegar ao mesmo resultado, independente se vocês sabem disso ou não, certo? Aí o que vai acontecer? Que a quantidade de calor do ferro, aí vocês vão utilizar o calor sensível, ou seja, a massa do ferro, calor específico do ferro, a variação da temperatura, que é o delta térmico do ferro, mais quem? Mais quem é a quantidade de calor da água? A massa da água, calor específico da água, vezes a variação da temperatura. Isso tudo tem que dar igual a quanto? A zero. Beleza? Aí vocês vão substituindo. Que é a massa do ferro? 500.
que é o calor específico do ferro, 0,12, vezes, aí, ou seja, eu não tenho, né, a temperatura delta θ final, né, dessa temperatura final, eu não tenho, né, eu quero descobrir justamente isso. Então, aí eu vou colocar θ, né, é aquele que colocou um Ezinho, mas pode ser um F, certo? θF, menos, e a temperatura inicial do ferro é 140, então vai ficar a temperatura final menos 140, que é a inicial do ferro, aí mais, aí agora a massa da água, calor específico da água, que multiplica quem? A temperatura final, né, que vai ser a mesma dessa, porque eles vão entrar em equilíbrio térmico, menos 10 vai ser igual a quanto? Igual a zero. Aí vocês vão resolver, né? Multiplicando isso aqui, 500 vezes 0,12 dá 60. Aí, abre parênteses, temperatura final, θ. Eu gosto de colocar um Fzinho, θF, menos 140, fecha parênteses, mais 200, né? Multiplicando aqui 200 vezes 1 dá 200. Abre parênteses, θF, menos 10, fecha parênteses, isso tudo igual a zero. Aí você vai multiplicar, ó, multiplicando esse com esse, né, vai dar 60 vezes θF, menos, multiplicando esse com esse, vai dar 8.400, aí mais, você vai multiplicar esse com esse, vai dar 200 θF, menos esse vezes esse, que vai dar menos 2.000, igual a zero. Aí o que, é que você vai fazer? Você tem uma equação do primeiro grau, não é isso? Você vai pegar as letras, não é isso? Somar ela nesse caso. Como ela estão tudo no mesmo lado da igualdade, você vai somar. E vai dar 260 θF. Vai ser igual. Isso daqui você vai somar os números, né? Você vai somar e vai jogar para o outro lado da igualdade. Aqui nesse caso aqui vai dar 10.400, vai dar, somando aqui, desse lado aqui vai dar menos 10.400. Aí você jogando para lá, depois da igualdade, vai ficar mais, né? Você vai inverter o sinal. Vai dar positivo, 10.400. Aí você vai passar dividindo. Θ F vai ser igual a 10.400 dividido para quem? Para 260, não é isso? Que vai dar justamente 40 graus Celsius, beleza? Outro exemplozinho aqui, vamos lá. No recipiente termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível, são misturados 200 gramas de água a 55 graus Celsius com 500 gramas também de água a 20 graus Celsius. Quando a mistura atinge o equilíbrio térmico, qual será a temperatura? É a mesma coisa da questão anterior, só que agora são envolvendo, né, vamos dizer assim, uma água quente e uma água fria. É isso? Então pronto, ó. Quantidade de calor cedido, né, que é da água quente, mais a quantidade de calor recebido, que é da água fria. Você poderia colocar aqui um Q e aqui um F. Também poderia colocar aqui um Q e aqui um F. Q maiúsculo, um Qzinho minúsculo, mais um Q maiúsculo e um Fzinho aqui minúsculo. Isso tudo teria que dar igual a quem? A zero. Aí você vai fazer o mesmo procedimento da questão anterior. Massa da água, né, da água quente, calor específico. Como são água, ou seja, o calor específico é a mesma da outra, né? Não importa se a água é quente ou é fria, o calor específico é um só. Como é a mesma substância, ou seja, é um. Né? Nesse caso ficou até mais fácil. Esse C aqui ele já pode até ser eliminado, que quando a gente for resolver não vai precisar utilizar ele. Então vamos lá. A massa da água quente, 200. Calor específico, como é o mesmo, eu faço só repetir. Tem a variação da temperatura, a temperatura final, menos a inicial, que é 55, fecha parênteses, mais, que é a massa da água fria, 500, vezes, que é o calor específico, também é a mesma, são as mesmas substâncias, eu só faço repetir, não vai alterar em nada do nosso cálculo, certo? Vezes quem?
temperatura final, θF, menos 20, que é a temperatura inicial, fecha parênteses, igual a 0. Aí você vai fazer o mesmo procedimento. Como esse cara aqui, ele vai passar dividindo, aqui, eu já posso eliminar ele aqui, ele já pode sair fora daqui, certo? Então, nesse caso aqui, né, multiplicando esse camarada aqui, 200 vezes θF, né? Porque ele aqui simplificou, certo? Mas é a mesma lógica, você vai multiplicar sempre por esse aqui, aí menos, depois multiplica isso aqui. Ou seja, resolvendo a equação do primeiro grau aqui, você vai chegar, nesse caso aí, 7θF igual, nesse caso, 210, né? Então, θF vai ser igual a 210 dividido para 7, que vai dar 30 graus Celsius. Até porque ele simplificou aqui. Então, a resposta é 30 graus Celsius. Beleza? Outra coisa que poderá cair na prova de vocês é a parte de mudança de fase, não é isso? Aí basta vocês aprender, ou seja, decorar essa partezinha aqui, né? A passagem do estado líquido para o gasoso, né, a vaporização. A passagem do gasoso para o sólido, né, a sublimação, certo? A passagem do sólido para o líquido, né, a fusão, beleza? Agora a passagem do gasoso para o líquido é a condensação ou liquefação, certo? E a passagem do líquido para o sólido é solidificação, e a passagem, né, do sólido para o gasoso é a mesma coisa, é a sublimação. Basta você aprender esse procedimentozinho aqui, nessas transformações aqui de estado, e as questões que caem relacionadas a essa transformaçãozinha aqui. Beleza? Pessoal, então, desde já, obrigado. Não esqueça de colocar seu comentário, né? Que no caso é seu nome, certo? Para que eu possa vir anotar, que vai valer a sua participação nesta aula. Então, valeu, tchau, tchau, até a próxima.